Bom, um time que, ao contrário de Golden State, também tinha muitas expectativas, talvez ainda mais expectativas do que os Warriors nessa temporada, e vem cumprindo essas expectativas, é o Los Angeles Lakers. Time que estreou perdendo para os Clippers, e naquele confronto, acho que o que a gente comentou até aqui, né, o que ficou evidente foi a diferença de qualidade do roster, do elenco completo, né, porque se contar ali do 1 ao 10, né, todos os jogadores de Clippers mostraram qualidade, e não foi o que aconteceu com os Lakers, né. Mas aquele é só o primeiro jogo da temporada, agora a gente teve uma amostra um pouquinho maior, repetindo sempre, ainda é muito cedo, mas o que a gente não duvidava era do talento e do entrosamento entre Anthony Davis e LeBron James. O LeBron não dá nenhum sinal de que vai baixar seu nível essa temporada, muito pelo contrário. Essa temporada passada ele jogou um pouco abaixo, acho que era por uma meio que injeção de saco de jogar com um time que não ia dar certo, e culpa dele também não ter feito aquele time funcionar, é óbvio, não pode tirar a culpa dele, mas agora que ele joga com um dos melhores jogadores da NBA, o Anthony Davis ao seu lado, ele tá motivadíssimo de novo, e ele tá motivado em fazer o Anthony Davis jogar bem, isso que é legal. A gente sabia que se essa dupla se entendesse, ia ser muito difícil parar, e é isso que parece, pelo menos. Ainda o elenco continua com a mesma opinião, que não foi montado da melhor maneira que devia ter sido montado, mas eu tenho só expectativas altas para esse Lakers, mesmo que eu torça contra eles, já falei aqui várias vezes. Tô me divertindo de ver esse time jogar, porque Anthony Davis, para quem não torcia pro Lakers, às vezes não assistia todo o jogo do Pelicans, porque não passavam muitos jogos, né? Pode estar surpreendido com o que o Davis vem jogando, mas esse é o nível já do Davis há algumas temporadas. Sempre quando ele tá em quadra, ele é um dos principais jogadores da NBA, mas um dos principais jogadores mesmo, não entre os 15, 10 melhores. Ele tá ali entre os 5 melhores jogadores da liga, um dos caras mais dominantes, mais difíceis de parar, pelo seu tamanho, pela sua técnica. O que a gente viu na última partida dos Lakers, que foi contra o Memphis Grizzlies, né? Foi um show do Anthony Davis, né? Óbvio, ele foi por linha de lance livre mais de 20 vezes, mas quem assistiu o jogo pode ver que nenhuma falta foi inventada, nada do tipo. O Memphis não tinha resposta, não sabia o que fazer com o Anthony Davis, indo com muita vontade pra cima, né? Pra cima da cesta, e com aquele... Ele controla a bola muito bem para um cara da altura dele, ter toda aquela qualidade. Então, eu acho que os torcedores do Lakers devem estar sorrindo, porque repetindo, mesmo que o time ainda tenha defeitos na montagem do elenco, eu ainda acho que precisava de um armador que chutasse a bola. O Rondo deve estrear daqui a pouco. O Caio Kuzma ainda não jogou, que deve ajudar bastante o time também, porque é um bom arremessador. Mas eu queria ver um armador, um guard ali que pudesse chutar de 3 com maior qualidade. Mas enfim, isso acontece. Não tem nenhuma equipe que seja perfeita na NBA nessa temporada, isso que é legal, por isso que a temporada está tão em aberto. E os Lakers vão se manter no topo. Eu acho que até brigar pelo título da conferência na temporada regular, que era algo que eu não acreditava. Sinceramente, não vi o Lakers como possível número 1. Ainda não seria o meu palpite para terminar com primeira posição, mas não ficaria surpreendido. E acho que eu vou ter que discordar de umas coisinhas aí que você falou, uma coisa ou outra. A primeira eu acho que o LeBron tá mostrando sinais de envelhecimento. Eu acho que até mais do que eu esperava, para falar a verdade. Eu acho que ele não tá tendo o mesmo impacto no jogo. O aproveitamento dele tá muito pior, inclusive de perto da cesta, que é uma coisa que é meio chocante. O LeBron sempre foi um dos que teve maior aproveitamento da liga, aliás, da história, perto da cesta, e esse ano não vem sendo a mesma coisa. Ele tá sofrendo mais para ganhar dos marcadores na explosão inicial, então ele chega mais bem marcado perto da cesta e tá sofrendo, o aproveitamento dele vem sofrendo com isso. Se você olhar para os números dele, às vezes não parece, mas assistindo o jogo você percebe que na grande maioria dos jogos, bom, foram poucos até agora, mas quase todos até agora, o LeBron James chega no final do terceiro quarto com 10, 12 pontos. E daí, de repente, no quarto, quando o jogo tá ganho e eles tiram os titulares, o LeBron fica em quadra mais 4 minutos e ele arremessa todas as bolas daí pra frente. E daí ele sai do jogo com 20 e poucos. Isso é uma coisa que tá se repetindo agora. Uma das coisas que ficou muito claro pra mim é que não tem mais dúvida que o LeBron não é o principal jogador do time mais. Anthony Davis tá destruindo, tá jogando muito.
É impressionante mesmo. O que ele fez contra o Memphis foi um absurdo. Apesar de que uma das coisas que eu queria falar aqui, uma das coisas que me deixa indignado assistindo a NBA são os técnicos que tiram o jogador de quadra quando ele tá com 3 faltas no segundo quarto, 4 faltas no terceiro quarto, só por tirar. E daí, basicamente, foi o que aconteceu no jogo contra o Memphis. O técnico do Memphis tirou o Ja Morant, o Jaren Jackson Jr. e o Valanciunas do jogo. E o que aconteceu? O jogo estava empatado. E o Lakers marcou 22 pontos em seguida. 22 pontos contra 0 do Memphis. Por quê? Porque ele estava salvando eles pro quarto, quando daí o jogo já tinha acabado. Basicamente, eles entraram no quarto, jogaram 3 minutos e tirou eles de volta porque não tinha mais o que fazer, o jogo já estava perdido, então deixa os reservas jogarem. Então foi meio... Olhando o placar do jogo, dá uma impressão diferente do jogo. O primeiro e o segundo quarto foram bem disputados, o terceiro quarto estava disputado até eles saírem do jogo e daí o Lakers disparou. Mas é isso, eu acho que o LeBron ele tá mostrando alguns sinais, eu não acho que tá tão positivo. E uma das coisas que eu acho preocupante aí é, por exemplo, já o Anthony Davis tinha lesionado o ombro dele. Não foi nesse jogo, foi no jogo anterior deles. E voltou a sentir. Exatamente, contra o Hornets. E agora, no jogo contra o Grizzlies, ele sentiu, ele saiu de quadra, ele foi até o vestiário para fazer tratamento. Uma hora ele voltou e estava com compressa na lateral da quadra. Isso é preocupante, porque o Anthony Davis ele tá tendo que jogar muito para esse time. Não só a quantidade de minutos, mas o esforço que ele tem que fazer nesses minutos que ele joga. Ele é a principal peça defensiva do Lakers e ele é a principal peça ofensiva do Lakers. Ele está fazendo tudo dos dois lados da quadra. Então, o ataque está sendo guiado por ele, né? É ele que, basicamente, o Lakers está trazendo aí de volta um estilo de jogo que já tinha, muito da NBA já tinha um pouco abandonado. Não é só o Lakers que está trazendo de volta, mas eles são um deles. Que é aquele jogo a partir do low post, né? Meio que do garrafão. O Lakers, o Anthony Davis recebe a bola lá, ele distribui, daí a partir daí, quando vier uma marcação dupla, ou então ele vai para cima quando ele tem um defensor que é positivo para ele, que confronto seja positivo para ele. Então é interessante ver esse time do Lakers jogar, mas assim, eles estão exigindo muito do Anthony Davis, e o Anthony Davis é um cara que já é conhecido por ser um pouco frágil fisicamente. Então precisa ver, é um pouco preocupante aí até quando eles vão conseguir fazer isso. Aliás, eu me surpreendi ontem que eles não tiraram ele de quadra quando ele sentiu. Ontem no jogo contra o Grizzlies, que eles não tiraram ele de quadra quando ele sentiu o ombro, porque se fosse o meu time eu teria tirado. Ele é muito mais importante pro resto da temporada do que para um jogo. Então tem que ver até onde que vai isso daí. Essa é uma das coisas que me preocupa um pouco. Quando o Kuzma voltar deve melhorar um pouco. Agora, isso que você falou é verdade, então é meio preocupante a falta de arremesso deles, de 3 pontos principalmente. Por enquanto é só o Troy Daniels, é o único que está arremessando bem, e mesmo assim não é o mais constante. Então parece que esse time do Lakers ainda não tá 100% montado ainda. De repente uma troca ou outra ainda pode fazer sentido para esse time para melhorar eles um pouco mais. E a outra impressão que fica também é essa, que eles não são tão profundos. Tem muitos jogadores jogando no Lakers que não jogaria em quase nenhum outro time que está disputando o título, né, na teoria. Então, sei lá, tem coisas positivas, o time está melhor do que eu achava, para falar a verdade, mas tem algumas coisas também preocupantes que eu não sei até onde vai isso daí. E eu não sei se, por exemplo, o Rajon Rondo voltando, eu não sei se ajuda muito. O único criador de jogadas para mim nesse time hoje é o LeBron. Com certeza. O Rondo e o LeBron jogando ao mesmo tempo, acho que não vai ser o que acontecer, né? Porque o LeBron é o armador do time no momento. Mas eu fiquei animado com esse Lakers, mesmo torcendo contra. Eu acho que me surpreendeu. Nessas 4 primeiras rodadas do Lakers, mais me surpreenderam positivamente do que negativamente.